Anita pensa em lugares confortáveis, lugares de onde quase não apetece sair. Lugares organizados, previsíveis, com regras claras. Lugares onde há rotina, utilidade e até um certo sentido de propósito. Lugares onde tudo funciona e talvez por isso mesmo nunca levantam suspeitas. Ao longo dos anos, a Anita foi aprendendo a adaptar-se, a encaixar, a fazer sentido, a funcionar. A funcionar dentro de sistemas que recompensam competência, resiliência e silêncio bem colocado. Não são prisões óbvias, ninguém está lá contra a vontade. Não há drama, não há urgência, nem razão clara para sair. Mas a certa altura já não sabemos bem se está ali por escolha ou porque se adaptou demasiado bem. Este episódio nasce dessa inquietação. Em que momento é que fazer sentido deixa de ser o mesmo que ser livre? E quantas vezes confundimos adaptação com escolha? Quantas das nossas prisões são imaginárias e quantas se tornaram invisíveis precisamente porque aprendemos a sobreviver demasiado bem? Olá, Billy! Olá, Eli! Temos mais um episódio filosófico. Isto pode ser perigoso. Vamos de carreira com todas estas referências. Se calhar é a escolha dos livros. Pois eu ia-te perguntar isso, o que é que tu estás a ler que possa ter levado a este questionamento tão existencial. Exato, exato. Olha, Piranesi. Piranesi para ti também. Of all things. Já leste Piranesi? Nunca li. Devo ler? Não sei. Eu gostei. Não é um livro óbvio. Já estava na lista para ler há algum tempo. Uma das recomendações do Guardian. Eu nem sei quantos anos é que o livro já tem. Relativamente recente. Mas não é 2, 3 anos. E curiosamente, peguei nele porque era um livro relativamente pequeno, 200 e poucas páginas, para livro intermédio antes do Infinito num Junco, que é o livro que estamos a ler com a Anita. Exato, vejo o teu exemplar aí. E Piranesi é uma história de um personagem que vive uma casa particular, uma casa que é descrita como infinita, com imensas salas, onde a arquitetura domina, onde basicamente ele está em contacto e em comunhão com a natureza e o único elemento para além do edifício, o único elemento que inspira ou que refere qualquer tipo de construção é a quantidade de estátuas que há em cada sala. E o curioso disto é tudo labiríntico, ele vai explorando e vive ali absolutamente feliz, só falando com outro humano, outra pessoa, de vez em quando, 2 dias por semana. E para ele é tudo muito natural, aquele é o mundo dele, a casa, ele muitas das vezes utiliza de forma substituta de casa ou mundo, porque para ele esse é o universo dele, só se ouve e segue-se pelas marés, o mar faz parte integrante. E então todo o livro anda à volta disso, ele efetivamente vive numa prisão, mas não tem noção que é uma prisão, então vive feliz nessa sua vida. E isso trouxe-nos ao episódio 2. Quanto é que este adaptar ao extremo, não é? Acaba por ser uma prisão invisível. Temos muitas prisões imaginárias. Eu acho que temos sempre muitas prisões imaginárias, chamadas, entre outras coisas, de crenças limitantes. Eu acho muito curioso como é que a leitura levou realmente a este questionamento, mas de facto, sabendo qual é o livro que estás a ler, é evidente. Mas eu obviamente
que ela escolheu, desculpa a interrupção. Obviamente que o nome do livro tem também como referência o pintor que fazia exatamente estas estruturas arquitetónicas, labirínticas, absolutamente monumentais, mas um bocadinho assustadoras, se calhar, ou inquietantes, porque não via as saídas óbvias, ok? Daqueles mundos que ele, ou daquelas construções que ele criava. Portanto, Piranesi era um pintor e, portanto, eu acho que a inspiração dela para o nome vem daí, porque depois toda a existência do Piranesi da Susanna Clark tem essas referências, mas é como se alguém vivesse dentro de uma das pinturas do Piranesi. Eu achei muito curioso quando me propuseste o tema e propuseste o tema de uma maneira gira e atempada e pertinente, que eu acho que é uma questão que nos devíamos colocar se calhar mais cedo, mas a meia-idade é um ótimo momento para fazer este balanço. E a perimenopausa e a falta de paciência e a sensação de recursos limitados, nomeadamente energia e tempo. E de facto acho que é um período que convida a fazer uma auditoria das várias vertentes da nossa vida, nomeadamente essa, perceber onde é que nós nos acomodamos, mas não, se calhar já não faz sentido, onde é que nós podemos fazer a nossa vida um bocadinho mais fácil, e não estou a dizer da ótica do facilitismo, estou a dizer da ótica de não nos complicarmos tanto a vida, se calhar encontrar uma maneira mais fluida de fazer a mesma coisa. Mas voltando à questão inicial, que eu acho que é a principal aqui, é precisamente isso. Estamos a ser nós, e isto vai buscar também um bocadinho do episódio anterior. Quem é que nós somos quando não estamos a trabalhar, a estender a roupa, não sei o quê? Portanto, volta aqui à questão principal, que é esta caminhada de vida em que o objetivo, ou tentas, ir-te conhecendo a ti própria. E lá está, este é um bom momento para fazer uma auditoria e ver onde é que eu me estou a moldar a uma situação ou que já existe ou que é imposta por outros, ou que é, digamos, liderada por outros, e eu adapto-me, e onde é que essa adaptação já requer de mim quase um abdicar da minha natureza. E não há respostas certas, não é? Não há respostas certas nem erradas, não há... Acho que isto é um trabalho de introspeção que é preciso ir fazendo, às vezes com muita coragem, porque às vezes isto implica tomar decisões radicais que se calhar não nos apetece muito tomar. Sim. Não é? Mudanças de vida, de trabalhos, de casamentos, de relações, não é? Relações, e isto agora fez-me pensar, nós, para os namorados, temos um termo para quando a coisa termina, não é? Quando a relação termina, que é o ex-namorado, o ex não sei o quê, mas não costumamos falar em ex-amigos, não é? Sim. E às vezes as relações de amizade também terminam. Às vezes nós deixamos-las morrer. Outras vezes é mesmo preciso terminá-las. E eu acho que isto é das coisas mais dolorosas que existem, ao nível dos relacionamentos, é terminar relações de amizade. As românticas são muito difíceis, mas essas a pessoa, enfim, quando tem que ser, tem que ser. Agora, as de amizade, meu Deus, é uma dificuldade. É porque talvez as expectativas sejam diferentes. Talvez não seja tão óbvio, não é? Quando se vai, quando nos vamos afastando, quando há limites que são passados, se calhar não estamos tão... não cobramos tanto, não sei. Se calhar estamos mais centrados naquilo que damos, na forma como... no nosso lado da equação. E quando
nos confrontamos com, se calhar isto não é equilibrado, se calhar damos sempre algum benefício da dúvida. Mas mesmo em trabalho também, não é? Decidir afastarmos-nos de um projeto, decidirmos, não é, quebrar alguma relação de trabalho, se calhar há aquela sensação de estamos a desistir, e acho que se calhar esse é o grande, se calhar o ponto comum também com as outras quebras e com as outras decisões. Mas também faz pensar se isto é o chamado zona de conforto versus zona de desconforto. E de quanto nós estamos programados para ser resilientes, para adaptar, para fazer funcionar, para eficiência, e depois, obviamente, isso é o prémio é que as coisas estejam bem oleadas, a funcionar bem, com o máximo de eficiência. E até que ponto é que pensamos ou não no desgaste, nos custos que estão associados a manter essa engrenagem a funcionar perfeitamente, certo? Sim, desculpa, eu pensei que já tivesses terminado. Go. Mas deixe-te terminar. Não, acho que era isso. Acho que depois leva a... nós deixamos de questionar e estamos constantemente em modo otimizar. E perdemos, eu acho que essa objetividade, se calhar, com o disfarce ou sob a ilusão de que as coisas estão finalmente ou estão encarriladas e, portanto, é assim que devem seguir. Já sei, temos de combinar para não haver interrupções, que no final de cada vez que falas dizes câmbio. Roger that. Lembras-te nas novelas brasileiras? Eu acho que era no Pantanal, não tenho a certeza. E aqui, vamos agora até referências dos anos 90, telenovelas brasileiras e o Pantanal. Eu acho que eles falavam assim pelo rádio e diziam câmbio. Over and out. Acho que podemos adotar. Podemos adotar, principalmente porque eu acho que estou muito lenta a falar e pode dar essa falsa ideia de já terminei, mas não, são mesmo os pensamentos que estão a fluir com muito pouca rapidez. Ao dia que estamos a gravar, acho que está a chover há 524 mil anos, sem parar. Isso podia ser, não é? Podíamos usar isso como desculpa. Já usámos quase todas as letras do alfabeto para as depressões e para as tempestades. Eu acho que se justifica a lentidão, porque realmente já não sabemos. Eu não sei, eu tenho cogumelos em casa, não é? A grande questão que eu coloco a toda a gente que eu encontro é como é que secas a roupa. Vamos aos temas candentes da... Que algumas... Olha, o Piranesi também tinha muitas das vezes esse problema. Como é que secava a roupa e como é que ele Como é que lavava a secava a roupa? roupa? Ele tinha água, tinha acesso à água, depois formavam uma série de zonas quase de lagos ou de piscinas naturais. Portanto, essa parte era relativamente fácil, mas o secar era relativamente difícil. Eu, se fosse ele, pendurava as coisas nas estátuas, a roupa nas estátuas, tipo estendal, que é praticamente o que está cá em casa, mas nos radiadores. Pois, ele usava muito das estátuas como auxílio, claramente, quer a nível físico e logístico, quer a nível psicológico. Mas depois tinha de contar com as marés, e algumas marés submergiam aquilo tudo, portanto, ele tinha de ter o seu sistema muito bem coordenado, muito bem planeado, e nessas alturas de marés altas aquilo não havia estátua que o salvasse. Agora estou a pensar na estátua e lembrei-me, eu não sei onde é que, não li esse livro e não sei onde é que se passa,
mas faz-me pensar numa coisa que vi no outro dia. O Paulo gosta muito de ver os vídeos de um velejador brasileiro que a páginas tantas viajou até o Uruguai, foi até uma ilha onde havia de facto uma edificação que serviu como prisão. Serviu como prisão, acho que serviu também como sanatório, como modo de isolar, não, como quarentena para os imigrantes, portanto, os barcos que vinham, sobretudo da Europa, na altura das Ok. grandes migrações para a América do Sul. As pessoas ficavam lá não sei quantos dias, provavelmente 40 dias, não sei. E quando estavas a falar de depois as marés virem e submergirem tudo, fez-me lembrar isso, se bem que ali não era bem assim, vá, não. Mas era um lugar que acabava por ser inóspito e tão perto, mas tão longe, porque ele estava pertinho de Montevideo, não muito longe de Montevideo, mas imagino que seria depois de teres feito aquela viagem durante semanas a vires da Europa de barco, teres que ficar a fazer um estágio naquela ilha com a terra não ali tão longe, mas também não tão perto, porque não podias chegar lá. E Inglória, não isso, é? sim, sim, fez-me lembrar essa sensação de tão longe e tão perto. E se calhar eu acho que é um bocadinho isso, o tão longe e tão perto, que há também quando nós começamos a fazer a auditoria de onde é que eu me estou a moldar. Ou seja, nós temos que nos moldar em inúmeras situações. Onde é que esse moldar fere quem nós somos e onde é que respeita quem nós somos? Acho que a questão é muito por aí. E, e esse tão longe e tão perto, essa sensação de quase que chego lá, mas não, como sensação faz-me lembrar também aquilo que sinto quando penso, estou-me a moldar demais ou não? Não é? Faltam umas palavras, não é? Adorava ser a Brené Brown para agora dizer as coisas todas assim, de uma maneira linda, espetacular, que a gente fica, Brené, isso mesmo. Mas quando penso na sensação, elas são muito semelhantes, quase o mesmo sabor de gelado, mas se calhar uma com um bocadinho mais de açúcar e outra com um bocadinho menos de açúcar. São assim umas sensações primas de uma sensação de quase que chego lá, mas ainda não, mas sim, enfim. Como vês, eu vou. I blame it on the weather, outra vez. Minha falta de eloquência. Eu acho que é por isto, porque, não sei, no outro dia, ontem estava um nevoeiro que a gente não via assim o braço estendido, não é? Portanto, E não estás no Porto. e não Para o estou no grave Porto, que mas este isto. inverno parece que estamos no Porto. Aliás, nós parece que estamos no meio do oceano. Curiosamente, os únicos dias de trégua que eu tive nas últimas semanas foram, de forma muito irónica, Genebra e Londres. Ok? Com melhor tempo que o Porto. Não, para, não. Eu, Genebra, ainda Quão acredito. Agora, deprimente pode ser? Londres. Quão, quão Vais a Londres deprimente apanhar pode bom ser? tempo? Estás a gozar Exato. comigo? Em fevereiro? Em fevereiro. Em Não. fevereiro. Vou em fevereiro a Londres, quando os dias são curtos e o tempo está ainda pior do que o normal. Vou lá apanhar um bocadinho de alívio do tempo que está em Portugal porque não se aguenta. Eu encontrei um inglês. Este episódio está maravilhoso. Encontrei um inglês que, obviamente, nos perguntou de onde éramos e por causa do casaco que o Tito levava, que era de uma equipa alemã, portanto, não é ele, ok? E que nos diz: são do Porto, estive aí há 2 semanas, estava a chover torrencialmente o tempo todo, os dias todos, e nós levávamos 2 carrinhos. E eu a pensar: pobre, se tenta vir cá, primavera, verão, porque deve ter sido muito sofrido. E aí sabe-se lá, quer dizer, eu não Não, ponho as não mãos no foi. fogo. Exato. Se for em agosto é capaz de chover. Não ponho as Nevoeiro mãos no leva com fogo. certeza. Nevoeiro leva, portanto. Enfim, eu ia dizer, queres bom tempo? Vem a Lisboa. Não venhas a Lisboa porque também não está bom tempo. Enfim, vamos sorrir sempre.
Olha, e voltando a recentrar aqui no nosso tema de moldar, não moldar, fizeste ou tens feito ultimamente essa auditoria em algum ponto da tua vida e onde tenhas descoberto alguma coisa que te tenha surpreendido? Bem, eu acho que uma das principais prisões que se tornou muito evidente e muito desconfortável, e portanto eu acho que se calhar ela já não era tão invisível quanto isso. Tem a ver com a minha necessidade de organização, de planeamento, de previsão do que é que vai acontecer e de viver com 5 pessoas muito desorganizadas. Só demorei 20 anos a perceber. Opa, 20 anos tens o resto da vida pela tua frente, ouve. Certo. Demorei só 20 anos a perceber que o nível de desgaste de tentar manter tudo a funcionar de forma perfeita, que não é perfeita, vamos aqui, não é longe disso, mas que me deixava minimamente tranquila, achava eu, é um desgaste tremendo a nível de carga mental, a nível de esforço constante. E efetivamente essa ordem é importante para a minha ordem mental, mas o custo a que tenho associado fez-me perceber que tinha de relaxar algo do meu lado também, ok? E, portanto, é uma prisão autoimposta do ir atrás e assegurar que está tudo, é, que temos tudo planeado, que temos tudo organizado, que as coisas estão arrumadas, mas que denotava também muita rigidez, se calhar, do meu lado. E, portanto, até me confrontar com eu quero que isto seja eficiente e estou sempre à procura de melhorar o sistema, de melhorar a estrutura e assegurar que tudo funciona, deixou-me refém, porque depois sentia que se calhar não aproveitava tanto como poderia aproveitar se deixasse o escritório ou a cozinha por arrumar, ou fizesse só uma leve manutenção. E então eu acho que esse foi talvez aquele que mais me custou assumir, ok? Porque era tão... E continua, vou tendo de ir contrariando o ímpeto. O João às vezes diz que eu sou que tenho encarnada a minha mãe e portanto faz uma espécie de exorcismo para eu tentar sair desse ciclo. Não é fácil, mas entendo porque é que isso é uma prisão invisível ou disfarçada de resiliência, adaptação, otimização do contexto e da situação. Já sentiste isso? Terceiro câmbio. Quase que saía metade do chá borrifado para cima Pelo do nariz. computador. Pelo nariz, por tudo. Pelos olhos. Eu acho que... sim, escuto, câmbio. Eu acho que vou generalizar, nós mulheres somos especialistas em nos mantermos mergulhadas na logística operacional do dia a dia, da família e que às vezes realmente estamos completamente afogadas por essa logística operacional, outras vezes também a usamos como fuga para não fazermos a tal auditoria.
porque é mais fácil, leve menos tempo e não tenho que me deparar e realmente pensar e olhar para dentro, se, epá, tenho ali a roupa para estender, deixa-me estender a roupa, não é? E eu acho que, sem dúvida, que nós somos sobrecarregadas com isso. Não há aqui essa questão. Eu acho que às vezes também usamos essa logística operacional para não termos de pensar nas coisas profundamente. E é uma questão que eu acho que é importante, porque é verdade que a logística operacional tem que ser feita, não é? As casas, isto são pequenas PMEs, têm uma máquina, têm uma engrenagem, como tu falavas, isto tem que andar, o sistema tem que funcionar de uma forma mais ou menos lubrificada, com idealmente menos atrito, e nós andamos sempre à procura da maneira dessa engrenagem funcionar melhor e com menos atrito. Mas o que eu acho é que às vezes não paramos para olhar a máquina de longe e perceber que mudanças mais macroscópicas é que se calhar precisam de ser feitas. Isto na máquina e depois também em nós próprias, não é? Portanto, às vezes é mais fácil nós nos afogarmos na logística operativa do que fazermos perguntas que podem ser incómodas. E, portanto, acho que sim, que isto nos acontece, acho que é um recurso, acho que é uma fuga, acho que é uma realidade, acho que é uma imposição muitas vezes, uma imposição que às vezes é externa, outras vezes também é um bocadinho autoimposta, pelo condicionamento que tivemos toda a vida. E acho que é um momento assim, quase de violência contra nós próprios, quando precisamos de parar e de fazer essa tal auditoria, questionar-nos: estou-me a moldar demais? Este moldar-me fere quem eu sou no meu ser ou não? E acho que isso é sempre uma coisa importante e é engraçado. Agora, ao nível por exemplo, do negócio, acho que existe muito, e por mim falo, existe sempre muito essa resistência do parar, por exemplo, para tomar decisões estratégicas, porque muitas vezes é mais urgente mandar aquele e-mail e acabamos por nos perder na parte operativa. Estás na roda do hamster e nem percebes que ele está no mesmo sítio há não sei quanto tempo. Exato, e acabas por adiar decisões estratégicas que são muito mais importantes para o teu negócio. E eu acho que há muitas coisas que nos geram muitas resistências no negócio. O negócio é um sítio ótimo porque, de facto, o negócio é o espelho da vida, não é? É uma vertente da vida. E eu tenho estado a fazer uma formação, não vou dizer o nome porque já te vais rir, mas estou a fazer... Espera. Começa por N. Vamos ver. Começa por N. Acaba em A e no meio tem as letras. Pode ser, não confirmo nem desminto. E é muito Deixas engraçado. em suspenso. Fica em suspenso para tentarem adivinhar. É a referência que eu não vou dar e não vai aparecer nas show notes. Mas é muito engraçado pensar que todas estas coisas que nos fazem questionar e que nós evitamos, não é? Porque questionarmos às vezes é muito incómodo, gera sempre muita resistência. E eu sei, eu quero celebrar isto contigo, que um dos passos que eu sabia que tinha que dar agora para o meu negócio começar a crescer era começar a delegar coisas. Right? Sim. Isso é uma mega conquista. É uma mega conquista, sim. E eu já sabia o quê, já sabia com quem é que ia falar, já sabia tudo isso. E estive a adiar. E a pensar, ok, porque é que eu estou a adiar? Portanto, estive a fazer tal auditoria. Porque é que eu estou a adiar? Porque é que não sei o quê? Porque é que não sei o que mais? E é engraçado, porque eu já trabalhei com essa pessoa que disse que sim. Já trabalhei com essa pessoa, tenho absoluta confiança nela. Portanto, não é... Ela faz as coisas melhor do que eu, portanto, não é... Só eu é que sei fazer. Não é nada disso. E dei por mim
E eu pergunto-me se é esta a razão ou se esta é só tipo um espelho ténue, tipo uma sombra ténue da verdadeira razão. Ainda não cheguei lá. Acho que tem a ver com perfeccionismo. Porque dei por mim, o processo que eu deleguei foi no meu podcast a publicação e a edição e a publicação e tudo o que vem a seguir, portanto, newsletter, Instagram, LinkedIn, todas essas coisas. Isto porque foi o último processo que eu desenhei para o meu negócio e quando o desenhei-o logo a pensar em delegar. Portanto, eu já sabia que esta ia ser a primeira coisa que eu iria delegar. E estava eu a editar, tipo, o último episódio antes de falar com ela, e dei por mim a editar momentos em que se ouvia a minha respiração, momentos em que se ouvia assim, tipo, estalinhos com a boca, involuntários. Momentos, e pensei, ai, isto já está aqui, tipo, no limite do perfeccionismo, porque obviamente que quando eu delegar isto, pá, não lhe vou pedir para estar a tirar estas coisas todas, não é? E aquilo acho que foi realmente, acho que me indica o caminho, apesar de eu ainda não ter a certeza se é isto, indica-me o caminho. Acho que é haver aqui um determinado perfeccionismo na forma como me apresento e achei curioso porque realmente isto é um trabalho que estamos sempre a fazer, porque ao fim e ao cabo nós já fazemos a Anitta, em abril vai fazer 10 anos, já estamos na 11ª temporada. Nós já fomos ampliando a nossa capacidade de visibilidade com estes episódios todos, com a forma como nos mostramos, com a forma como falamos. Já temos toda esta experiência e quando eu me apanho a editar o último episódio, a editar tipo as respirações, as não sei o quê, fiquei assim, fogo. A gente trabalha, mas há sempre camadas que ficam e que tens sempre que ir tirando quase com uma pinça, camada a A camada. nível de exigência, não é? Sim, connosco próprias, sobretudo. E olha, foi assim uma coisa que me fez pensar. E não é, lá está, e não tem a ver com a pessoa que vai fazer o processo, tem só a ver comigo, porque eu confio plenamente nela, sei que ela faz melhor do que eu, sabes? Tudo isso. Já trabalhámos montes de vezes juntas, pá, conheço-a desde criança, não é essa a questão. E pronto, então isso fez-me pensar, ok, eu a pensar que, enfim, não é? Já tinha dado aqui alguns passos ao nível da recuperação do superperfeccionismo, mas depois ainda, pá, não é? É um caminho que se vai fazendo sempre. E achas que tem também a ver com o deixar algum do controlo, o perder algum desse controlo direto sobre aquilo que era algo que tu fazias, portanto, com que te identificavas ou que estava já assente como um papel teu? Eu acho que é muito possível que tenha que ver com algo sobre controle, mas não sei se é isso. Ou seja, não sei se é sobre isso especificamente. Provavelmente isso é só. Sabes como no computador tu tens os atalhos no desktop, mas não são a coisa real que está no desktop? Eu penso que essa questão pode ser só o atalho, mas ainda não descobri qual é o real. Ainda estou a trabalhar. Vais-nos mantendo aqui a par. Como é evidente. Como é evidente, por isso é a coisa que eu gosto é de falar sobre livros, lá está, e, e O que é que tu dissecar estás a ler agora? emoções. Algum livro que te Estou, faça pensar nestas prisões invisíveis? sim, claro. Eu estou a ler o livro do nosso Clube do Livro da Anitta, O Infinito num Junco, da Irene Vallejo. Vai, Vallejo, errou. sim, Vallejo. Eu com o sotaque portenho. Eu Que estou a... curiosamente, desculpa, que curiosamente fala de Piranesi. Fala? Ah, eu já Fala. devo ter Faz uma passado, mas referência. não liguei. Mas ela fala de todas as referências que existem no mundo, quer dizer, a mulher é uma enciclopédia? É brutal. Mas É também uma é um livro enciclopédia. sobre a origem do livro, portanto. É, eu pensei, quando comecei a ler,
pensei que fosse da antiguidade até aos dias de hoje. E depois percebi que não, porque agora realmente aqui o subtítulo diz a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede de leitura. Não fala da continuação da sede de leitura, fala do nascimento, da origem. E depois percebi que é todo o livro a falar sobre a antiguidade. Só que o que eu acho que é extremamente interessante é que ela tem os pés bem assentes na contemporaneidade e nos está a dar constantemente referências que não são da antiguidade. Está constantemente a fazer paralelos com coisas de outras épocas, inclusivamente da época presente. Bom, isto deve ter sido, acho que foi publicado em 2020, ou talvez antes, não sei, portanto deve ter sido escrito uns anos antes, não sei exatamente quando. Portanto, é o presente, se calhar pré-Covid, vá, mas presente, quando estamos a falar da história do livro. E então o livro, não sendo um page-turner, que não é, ok, vamos deixar isso claro, é uma delícia absoluta. Eu gosto muito porque o formato é uma série de composições relativamente curtinhas. É como se ela estivesse na escola, mas tipo é mais evoluído, a escrever composições sobre um tema. Isto podia ser, na verdade, isto podia ser um blog, quase. Só que super erudito, não é? Com uma qualidade, uma erudição, uma pesquisa histórica. Ela mistura... Eu acho que ela vai conseguindo manter uma certa continuidade, certo? Parece que dá saltos às vezes e depois volta a fazer a ligação com o ponto anterior. Pelo menos na fase inicial, eu ainda estou na fase muito inicial do livro. Sim. A história progride, mas sempre com imensos saltos e com pensamentos atuais da infância dela. E gosto muito desta forma como ela vai pintando. É como se estivesse a pintar um quadro toda à volta dela e imaginem assim uma tela que dava 360 graus à volta dela e ela vai pondo umas pinceladas aqui numa zona, depois vai para outra noutro sítio e dá outras pinceladas e depois vai e dá outras pinceladas aqui e vai começando a nascer um objeto que, não sendo todo igual, é todo coeso e coerente. Eu acho que é isso que acontece aqui neste livro. E estou a gostar muito, muito, muito. Ao mesmo tempo que realmente é um livro que nos faz pensar. Não é um livro para devorar, é um livro que nos faz pensar. E estou a gostar muito. Houve aqui uma parte, até já disse a Ellie quando chegasse à cena do dente de leite, em que ela fala sobre os dentes de leite, eu não vou dizer mais nada para não ser spoiler, em que eu tive que parar e dizer, epá, que coisa tão linda! Que coisa tão linda! Como é que se escreve assim sobre uns dentes de leite? Sim, não é um livro infantil, portanto... É um deleite, este livro. Pronto, é o que eu tenho a dizer. E vou aproveitar para fazer o convite a toda a gente. Temos sessão do Clube do Livro dia 12 de março, que é uma quinta-feira, às 21h, em formato online. Venham. Isto é um entusiasmo brutal. Eu estou desejosa, quer dizer, não estou desejosa de que chegue a sessão na medida em que quero acabar de ler o livro com calma, mas estou desejosa de me reunir convosco para falar sobre este livro, porque acho que vai ser uma sessão, primeiro, como os olhares são todos diferentes, acho que vai haver referências completamente diferentes de umas pessoas para as outras. O que é que encantou umas, o que é que encantou as outras. E estou mesmo muito, muito, muito curiosa. Portanto, juntem-se a nós, dia 12 de março. O link para as inscrições está no nosso site, anitadotrabalho.com, na secção Clube do Livro. Estamos prontos, sabes que ao começar a ler, como comecei a ler a seguir ao Piranesi, foi quase como uma continuidade, não só pela referência inicial que ela faz, mas porque leva para o papel da biblioteca como tentativa de conter, não é, todo o mundo dentro de um espaço organizado. Isso faz muito lembrar a casa onde o Piranesi estava a viver. Portanto, esse organizar o caos, guardar o saber e criar essa permanência tem muitas pontes, ou
se calhar é só sincronicidade, não é? Como já estamos habituadas a ter em tudo o que nos passa pela frente. Bom, e aqui nem vamos repetir. Lembras-te quando estávamos a fazer o caminho do artista, que a gente só falava no caminho do artista, o caminho do artista, o caminho do artista? Claramente somos pessoas de paixão e de paixões. Exato. Muito, muito apaixonadas e muito. Somos as melhores embaixadoras, claramente. Quando gostamos de Deviam-me alguma coisa, pagar, deviam-me pagar para isto. Para ler, por favor. Epá, isso é que era. Era trabalho de sonho. Sim, estou de acordo. Epá, deixamos aqui para o Quem universo. estiver aí, exato. Está dado o recado. Muito bom. Portanto, é isso. Convidamos-vos a adentrarem-se no Infinito Num Junco. Se quiserem passar pelo Piranesi antes também. E a partilharem connosco. E a fazer a auditoria da vida também. Aproveitemos o mau tempo, interior e exterior, aproveitemos a meia-idade, ou não, qualquer idade. Em qualquer idade é uma boa idade para fazer uma auditoria interna e sim, e descobrir o que é para mudar, onde é que nos estamos a moldar demais e onde é que, pronto, moldar como forma de adaptação. Está tudo certo. Está tudo certo. A Anitta vai só ali à biblioteca e já volta. O Anitta no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo da vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anitta continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram, em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anitta continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e por Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé.